Quero compartilhar com vocês esta experiência que vivi quando trabalhava como caminhoneiro. Meu nome é Roger, e isso ocorreu em 2014, quando ainda vivia com meu pai. Eu tinha um filho de 11 anos que estava com sua mãe em Sergipe. O trabalho era às vezes estressante e meu chefe chato pra caramba não ajudava muito. Costumava beber nas sextas e sábados com meu pai e sempre que podia visitava meu pequeno. Entre meus colegas da empresa, corria boatos sobre extorsões por parte de traficantes na região. Nunca tinha tido um incidente desses. Minhas viagens eram mais do que relaxantes. Graças a Deus, meu único problema era que meu caminhão às vezes falhava. Isso atrasava consideravelmente minhas entregas, mas não me metia em problemas com a empresa. Eles sabiam que eram problemas que os mecânicos deviam solucionar, e isso estava fora do meu controle. Um dia, bebendo em um bar com meu pai, um homem se aproximou de mim pouco antes da meia-noite. Já estava um pouco tonto, e meu pai não demoraria muito para adormecer. Aquela pessoa me disse tudo sobre mim, chegou sem vacilar e disse onde eu trabalhava, o horário habitual das minhas rotas, as horas de entrega, horas de retorno e mais. O álcool quase me fez dar uma boa surra nele, mas me contive. O cara do bar já havia me falado sobre aquele homem. Ele andava com gente muito perigosa e eu não queria problemas. Então saí com meu velho e fomos embora daquele bar. Senti que aquela pessoa só queria confirmar as informações que tinha, e minha reação deixou claro que ele não estava errado. O fim de semana passou e quando a segunda-feira chegou, fui para a empresa na hora de sempre. Carreguei o caminhão e depois peguei a estrada para a minha rota. Naquela ocasião, eu tinha que dirigir à noite e estaria de volta em casa na tarde do dia seguinte. Tinha chovido recentemente, então eu devia ir com cautela, já que a estrada estava muito úmida. Durante o trajeto, comecei a me sentir estranho, com muito sono e um pouco cansado. Eu já estava acostumado a essas viagens noturnas e duvidava que a noite de bebedeira ainda estivesse me afetando. Foi então que os vi à minha frente. Ao longe, na estrada, vi várias luzes de faróis. Eram caminhonetes. 2 de frente, e atrás dessas mais 2 de lado, todas pretas e luxuosas. Tive que parar, pois a passagem estava bloqueada, e eu sabia que não poderia escapar. Depois, 5 homens desceram e sinalizaram para eu fazer o mesmo. Naquele momento, lembrei-me do que se dizia sobre os traficantes, e a situação indicava que minha vez de ser vítima de extorsão havia chegado. 4 pessoas escoltavam um homem entroncado e barbudo. Foi ele quem falou. Disse que eu os havia feito esperar muito e jogou uma maleta no chão. Eu a abri e era dinheiro. Ele disse que eu ficaria com tudo depois de colocar na carga um pacote e que deveria jogá-lo fora exatamente 1 hora depois de retomar meu caminho. Olhando por trás deles, pude ver o que queriam que eu levasse. Estava envolto em lençóis brancos e não preciso dizer. À primeira vista, era evidente o que estava ali dentro. Supliquei que me deixassem ir sem ter que levar aquele pacote, que eu não diria nada, mas ele me xingou, apontou a arma para mim e gritou que se eu não o colocasse imediatamente, o próximo caminhoneiro levaria 2 pacotes em vez de 1. A ameaça eu entendi perfeitamente e imediatamente abri as portas do caminhão. Fiz um grande esforço para não demonstrar o medo que sentia. Todos estavam armados. Foi muito estúpido da minha parte ter pedido para me deixarem ir. Quase condenei minha vida naquele momento. Os homens dele colocaram o pacote na parte de trás do caminhão, logo atrás das muitas caixas que eu transportava. Todos estavam extremamente sérios. Quando voltei para a cabine, eles me mostraram uma foto do meu filho, moveram as caminhonetes e me deixaram passar. Nesse momento, meu maior medo não era encontrá-los mais à frente, mas que a polícia decidisse me parar e revistar a carga. Em algum posto de controle, poderiam fazer isso e iriam encontrar o corpo envolto no lençol e me levar direto para a prisão. Passaram-se 20 minutos comigo tremendo e então
Comecei a ouvir sons estranhos vindos da parte de trás. Era estranho. A carroceria onde ia a carga estava separada da cabine. Eu não deveria ser capaz de ouvir nada, a menos que fossem batidas extremamente fortes. Mesmo assim, não sabia o que provocava aquele som de algo que batia repetidamente. Minutos depois, a desesperação e impaciência me fizeram não suportar mais. Parei o caminhão ao lado da estrada e decidi descer para investigar o que estava acontecendo. Abri a carroceria e então tive uma enorme surpresa ao notar que aquele pacote já não estava junto às caixas. Entrei e procurei por todos os lados, mas meus olhos não me enganavam. Já não estava lá. Me aproximei do fundo e vi sinais de fortes batidas que amassaram ligeiramente as paredes da carroceria. Tive medo de que alguém me visse parado ao lado da estrada e se aproximasse, ou pior, que o pacote estivesse por perto e eu fosse visto como suspeito de algo que, evidentemente, eu não tinha feito. Fechei a carroceria olhando para todos os lados para ver se o via, ou algum carro passando por ali, e não vi nada. Mas ao voltar para a cabine, eu vi. No banco do passageiro estava o pacote, deitado. De perto ficava mais do que evidente que era um corpo, mas a grande dúvida era como conseguiu chegar ali. Decidi que o jogaria fora ali mesmo. Abri a porta do outro lado para movê-lo, mas era extremamente pesado. Nem mesmo com meu maior esforço consegui movê-lo alguns centímetros. Atrás do caminhão, ao longe, pude notar 2 faróis de um carro que se aproximava. Fechei a porta e retomei o caminho rapidamente para não levantar suspeitas. Deixei que me ultrapassasse e, enquanto continuava, pensava no que faria. Tinha um problema sério, e as coisas pioraram. Aquela coisa começou a se mexer, se debatendo desesperadamente para tentar se libertar. Mas estava amarrado com várias cordas, parecia impossível. A desesperação foi tanta que senti que estava enlouquecendo. Meu corpo tremia descontroladamente e estava começando a sentir falta de ar. Decidi esperar a hora que me disseram. E quando completaram os 60 minutos, estacionei ao lado da estrada novamente. Depois de mais ou menos 5 minutos, desci e fui até o banco do passageiro para abrir a porta. Foi então que chegou uma viatura da polícia. Minhas pernas começaram a tremer mais do que o normal. Sentia que não podia dar um passo sem cair. Os policiais desceram e se aproximaram de mim daquele lado do caminhão. Perguntaram o que eu fazia ali. E eu disse que a porta estava fazendo um barulho estranho e queria verificar, mas, nisso, ouviu-se uma batida forte e eles viram o pacote. Imediatamente perguntaram alarmados o que era aquilo. Não soube o que responder. Um deles colocou a mão na arma ao lado da cintura e o outro me afastou para abrir a porta. Ao fazê-lo, o pacote caiu. O policial retirou as cordas, abriu, e quando tirou os lençóis, eu juro, não era possível aquilo. Era apenas areia. Aquela areia se espalhou por todo o lugar ao cair do caminhão, e minha desculpa foi que eu iria descartá-la no caminho, que iria usá-la para um trabalho em casa que não deu certo. Não sei se acreditaram em mim, mas foi o suficiente. Eles pediram meus documentos e, depois de verificar que tudo estava em ordem, foram embora. Fiquei ali completamente sozinho, no silêncio absoluto, tentando compreender o que diabos tinha acabado de acontecer. Foi então que iluminei com minha lanterna, verificando a areia com minhas mãos. Procurava por algo que me desse uma resposta, e o que encontrei foram restos de mini bonecos cheios de alfinetes. Até hoje não tenho total certeza se aquilo era feitiçaria. Nunca na minha vida tinha me acontecido algo assim. Foi tão irreal que nem sequer contei para ninguém. É a primeira vez que o faço. De qualquer forma, ninguém acreditaria que um pacote de areia passou da carroceria para a cabine.